sobre o que é um SCAB, né, que é o nome que é utilizado por esses profissionais lá no município de Arambaré atualmente. Marcos, seja bem-vindo aqui no nosso programa, que seja a primeira de muitas visitas suas aqui na TV. Eu agradeço aí a Rádio Acústica, a Sul TV pelo convite, né? Vocês que sempre deram apoio para nós, dos bombeiros de Arambaré e também através da nossa atividade, fico muito agradecido, né? Bom, primeiramente eu queria que você contasse para a gente um pouco da história dos bombeiros de Arambaré. Pelo menos desde que eu ouço falar sobre os bombeiros, eu lembro da tua pessoa trabalhando e atuando lá, começando com os bombeiros voluntários e agora o SCAB. Os bombeiros de Arambaré começou, né, já fez 10 anos, né? A gente veio dos bombeiros de TAPS, né? A gente atuou muito nos bombeiros de TAPS também. Um grupo de bombeiros se formou bombeiro civil, né, profissional civil, e viemos trabalhar num carnaval em Arambaré, conhecemos a cidade e resolvemos botar um projeto ali de bombeiros voluntários, né? Dentro desse projeto já foi criado já esse projeto para se tornar SCAB. O que é SCAB? Serviço Civil Auxiliar do Bombeiro, né? Que foi um nome, né, de um projeto do Estado, que é um projeto credenciado ao Corpo de Bombeiro Militar, né? Hoje os bombeiros de Arambaré, o SCAB Arambaré, ele é subordinado ao 6º Comando de Santa Cruz, né, e também subordinado aos bombeiros de Camaquã, né? Então, nesse decorrer desse tempo, a gente foi conseguindo viaturas, né, materiais, né? Os bombeiros de Camaquã nos ajudam muito, né, são muito parceiro nosso. O primeiro caminhão nosso que a gente conseguiu veio daqui de Camaquã, que era um Forzão, aquele F600, né, que na época foi o Tenente Renato que nos ajudou. Foi onde começou o primeiro caminhão nosso lá. E nesse contratempo a prefeitura foi nos ajudando, a gente fazendo podas de árvore, trabalhando, conseguiram tirar nós do aluguel, porque a gente ficou 3 anos pagando tudo do bolso, né? Pagando aluguel, combustível, tudo. E quando saiu esse credenciamento junto ao Estado, a prefeitura conseguiu nos realocar num local lá e para nos tirar do aluguel e começou a nos ajudar com o repasse, né? É um repasse pouco, mas nos ajuda, né? Então a gente está todos os dias, de semana a semana, lutando para melhorias, né? Bom, eu lembro do Marcos, da gente entrar em contato com ele em diversas oportunidades, principalmente naquela época de veraneio, né? E o Marcos assim, olha, avisa aí o pessoal que tá complicado, o pessoal tá tomando banho em local onde não pode, a gente vai lá, coloca uma placa, aí quando vê a gente tá flagrando o pessoal tomando banho ali junto ao Arroio Velhaco, que é uma parte extremamente funda ali, né? O Arroio Velhaco, quando a gente começou o trabalho em Arambaré, ele era a maior preocupação nossa, né? Que, se vocês se lembram, aí, há anos atrás, a gente tinha um índice de afogamento muito grande no Velhaco, né? Todo verão aí era 2, 3, né, óbito no Velhaco. A gente fez uma prevenção em cima do Velhaco e um trabalho grande na cidade de prevenção. A gente conseguiu diminuir para quase zero, né, o índice de afogamento, mas o afogamento, ele é um acidente, é uma imprudência, acaba de vez em quando acontecendo, né? Por a pessoa às vezes ser imprudente, uma coisa e outra, e passar os limites, né? Mas a gente consegue, né? Conseguimos segurar bastante a prevenção em cima do velhaco, né? Bom, e os bombeiros de Arambaré, eventualmente, quando há necessidade, vocês atuam em outros municípios também? Sim, a gente com esse credenciamento, né, hoje, que está em vigor junto ao CBM, sempre quando é necessário que o CBM de Camaquã ou o 6º Comando de Santa Cruz precisa do apoio do SCAB Arambaré, ele aciona, né? Para busca e salvamento, combate a incêndio, né? Seguido, os bombeiros de Arambaré vêm dar esse apoio aqui em Camaquã, né? Quando os bombeiros de Camaquã saem para o interior, eles avisam Arambaré, para Arambaré ficar em alerta, se caso vinha acontecer alguma coisa, a gente deslocar para Camaquã, né? É uma comunicação bem ativa, né? Bom, inclusive os bombeiros, no aspecto geral, né, enfrentam grandes dificuldades. Há pouco tempo atrás eu conversava com alguns amigos que atuam nos bombeiros aqui da cidade de Camaquã, eles falavam o seguinte, olha, às vezes há um incêndio, uma estufa de fumo em uma localidade no interior de Camaquã, ou então no interior de Chuvisco, ou então no interior de Dom Feliciano, que é mais longe ainda, e aí tem toda aquela dificuldade, porque você está em um veículo, todo caminhão já é pesado, né, com aquela litragem de água que ele vai carregando, fica mais difícil a sua condução ainda. E aí, às vezes, enfrenta estradas em péssimas condições. E aí há uma outra ocorrência aqui na região, não tem como atender muitas vezes, porque a equipe já está trabalhando lá. Então, essa união dos bombeiros da região é importante.
É muito importante, né? A gente também tem uma relação muito boa com os bombeiros de TAPS, né? Os guri fazem um ótimo trabalho lá, são voluntários, né? E uns guri que passaram muito trabalho também, os bombeiros de TAPS, agora estão tendo um reconhecimento, né, à altura deles, tem caminhão melhor, tem uma sede melhor, mas foram os caras que passaram muito trabalho, os caras que ficaram praticamente quase um ano sem luz no prédio, eles iam lá, ligavam o caminhão, saiu, caminhãozinho velho, sabe, quebrando toda hora, e os guri mantendo a garra ali. Graças a Deus hoje eles têm uma estrutura melhor, né? E essa parceria dos bombeiros na região é muito importante, né? Quando deu essa enchente, que está fechando um ano, né, a gente teve em 8 cidades, ajudando, né? Tivemos trabalhando em 8 cidades, porque o que aconteceu em Arambaré? Arambaré, 60% das ocorrências em Arambaré é ocorrência aquática, é água, né? Mesmo no inverno, o pessoal vai fazer as pescarias de final de semana, né? E acontece as ocorrências dentro dos arroios, dos riachos, né? E aí acionados os bombeiros de Arambaré. Hoje a gente conta com 2 lanchas, né? Contamos com jet ski também, que é particular nosso, mas a gente bota para o serviço. A gente tem um apoio muito bom da Polícia Ambiental, né? No comando do Tenente Moreira, é um cara, a equipe dele é 100%, né? Nos ajuda muito, né? Os bombeiros de Camaquã também, os guris são muito atenciosos com nós lá, nunca deixaram nós na mão. E é muito importante essa união, né? Porque, como o senhor falou, os bombeiros de Camaquã, eles atendem aí, né, muito mais de 6, 7 cidades na região, né? O caminhão é um caminhão pesado, né? Mesmo sendo emergência, a gente tem que seguir as normas de segurança do trânsito, né? E tem que saber que é um caminhão pesado e um caminhão que tem ali 2, 3 tripulantes dentro. Então não dá para estar correndo, né? Tem que vai o mais rápido possível, mas tem toda a segurança. E os municípios são longe, né? E os prefeitos, eles têm que ter um entendimento, os prefeitos da região, os prefeitos, que eles precisam, de alguma maneira, buscar recurso ou para ajudar os bombeiros que já tem na região, ou para criar o corpo de bombeiros municipais aos moldes do SCAB, né? Pois é, isso auxiliaria bastante, né? Imagina se Auxiliaria o município bastante. de Chuvisca, se o município de Dom Feliciano tivesse uma estrutura semelhante ao que Arambaré tem Isso e aí. TAPS tem, já serviria e muito, né? Porque hoje existe esse projeto SCAB, que ele é um projeto credenciado, né, pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiro Militar, que dá esse apoio aos prefeitos, para os prefeitos criar os corpos de bombeiros municipais, né? Junto a uma parceria, um termo de cooperação que é assinado entre a prefeitura e o bombeiro do estado, né, o bombeiro militar, para a criação desse corpo de bombeiro. Isso aí ajuda muito. Eles dão os cursos, né? O estado dá os cursos, dá a preparação. Até há pouco tempo a gente fez um curso muito bom junto com os guris de Camaquã, né? Uma troca de experiência. E isso é um atendimento rápido da cidade, né? O SCAB ele tem uma força da comunidade muito forte, né? A comunidade tem acesso junto à corporação, né? Bom, Marcos, eu quero falar um pouco sobre a tua experiência como profissional na área, porque a gente está fechando um ano da maior tragédia do estado do Rio Grande do Sul, que foi aquela chuvarada toda, né, que caiu aqui no nosso estado. E eu soube, inclusive conversando contigo no ano passado pelo WhatsApp ali, você me contava, olha, hoje eu estou em tal cidade, hoje eu já estou em outra, e assim você foi falando sobre vários municípios os quais tu ofereceu o teu trabalho para auxiliar nas vítimas. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o que você viu, falar um pouco sobre como foi essa experiência, tomara que nunca mais se repita algo nesse sentido, mas o teu trabalho foi muito importante nesses municípios todos que você esteve, né? Eu tive em 8 cidades, né? Tive Santa Cruz, Rio Pardo, né? Tive em Lajeado, Eldorado. A nossa equipe foi a primeira equipe a entrar pelas costas de Eldorado, quando deu a enchente. Foi a primeira equipe a chegar em Guaíba, na Santa Rita, né? Vocês foram pela Lagoa dos Patos? Não, a gente foi pelo asfalto, né? Cortando enchente e tendo dificuldade para passar. Inclusive, teve uma vez que a gente veio descendo de General Câmara, a gente vinha descendo de Lajeado, viemos por General Câmara, a 290 estava rompida, né? A gente viajou mais de 15 quilômetros dentro de um horto florestal, para sair dentro na 116, para poder vir em Arambaré, carregar o caminhão com mais equipamento e coisa, e retornar a Eldorado. A gente estava acoplado na Força Tarefa do Estado, né? Através desse credenciamento que a gente... Entendeu? Mas eu atuei bastante também através da minha empresa, né? Da empresa de mergulho, da Extremosul. Ajudamos bastante gente,
né? Ajudamos resgate de naufrágio, né? Resgatamos lancha do policiamento, que foi o fundo, lancha de bombeiro voluntário, que foi o fundo. Teve dias da enchente que a minha equipe não atuou no resgate, mas atuou na manutenção das lanchas, né? Desalagando o motor, tirando lancha do fundo, porque a gente também tem essa experiência da mecânica náutica, né? Então a gente se achou mais útil botando as lanchas a funcionar, as que tinham do fundo, né? E resgatando, do que a nossa equipe atuando no resgate, né? Mas a gente teve várias e várias noites atuando no resgate, né? Foi muito mais de 1000 salvamentos nossos, registrado, todos registrados, né? Teve salvamentos aí que ficou bem registrado para nós, né? Salvamento de crianças, de idosos, né? De famílias em cima de telhado, né? Aqui mesmo na região de Arambaré, na Fazenda Segredo ali, deu um salvamento bem complexo ali com criança autista, com idoso, né? Teve que ser feito todo um trabalho de corda para poder retirar eles da área alagada. Isso aí para nós ficou marcado, né? Eu acho que marcou todo o Rio Grande do Sul, né? E a gente tem uma noção de que a gente que é do resgate, a gente viu bastante dificuldade, né? A falta de investimento que tem no resgate, falta de investimento que tem do entendimento, né, das autoridades, dos poder público, né, em investir no resgate a pronto emprego, né? Então isso mostrou, né, que o Rio Grande do Sul foi o povo ajudando o povo, né? Claro que os bombeiros foi uma força essencial, né, no primeiro empenho, policiamento também foi todo para a água, marinha, né, as forças, né? Os guris da Polícia Ambiental tiveram também junto com nós, assim, ó, sem palavras, os guris não mediam esforço, emprestando lanche, emprestando motor, né, para nós, que a gente estragou muito o motor de lanche, sabe? Porque pegava muita sujeira, né? Querendo ou não, muito bombeiro foi o fundo, fundou as lanchas, né, por causa da correnteza, né? Mas devido à prática, devido à experiência, aquilo ali era normal, tirava do fundo, botava a funcionar de novo e saía. Mas a gente nota que passou tudo isso e a gente não enxergou um investimento à altura do que aconteceu, né? Se você vê pela região hoje, pegar a nossa região hoje aqui, eu não posso estar fazendo uma injustiça, né, mas eu não enxerguei investimento nenhum, de nenhuma prefeitura, né, no decorrer disso tudo que aconteceu. Tem prefeituras da nossa região aqui que não tem um veículo 4x4. Né? Os bombeiros da nossa região não têm um veículo 4x4. Né? Uma coisa assim mínima que era para ter. Né? Tanto que no município de Arambaré, o Jeep Clube de Camaquã prestou um auxílio para muitas famílias que estavam ilhadas. E aí precisa de um veículo com esse tipo de tração para conseguir chegar, né, em algumas comunidades que estavam ilhadas. E os jipeiros do Jeep Clube de Camaquã, a gente recebeu vários materiais, várias fotos, vários vídeos comprovando a atuação deles ali, foram acionados para prestar esse auxílio. Tanto é que o Jeep Clube de Camaquã ele faz parte da Defesa Civil. Mas por mais que haja esse auxílio, são pessoas voluntárias, são pessoas que pegam o seu próprio veículo, o seu próprio combustível, o seu próprio tempo para auxiliar. Mas a gente entende que os profissionais, os bombeiros, sejam eles voluntários, sejam eles do SCAB, sejam eles os bombeiros do estado do Rio Grande do Sul, precisam ter uma estrutura como essa. Os guris dos jipeiros, modo geral da região aqui, os guris foram gigantes, né, na enchente. Né? Eu encontrei jipeiro de Camaquã aqui, lá em Eldorado. Né? Os guris, graças a Deus, eu tenho uma amizade com todo mundo da região, eu não tenho inimigos. Aonde os guris me enxergavam, vinham me oferecer apoio, né? E ali em Arambaré também, os guris tiveram ali, os jipeiros, assim como tem os jipeiros de Arambaré, os guris o tempo todo ajudando. E é bom o pessoal, assim, entender essa conversa nossa, porque para manter um jipe trabalhando dentro de uma área alagada, é uma despesa muito grande. Né? Cada vez que eles vão para uma área alagada, eles têm que trocar rolamento, muitas vezes, trocar óleo de diferencial, de caixa, o preço que está hoje uma troca de óleo. Né? E muitas vezes eles não ganhavam nem o combustível. Nem o combustível os guri ganhavam. Né? E eles ali o tempo todo ajudando, sempre prestativo. Né? A gente teve em muitas cidades aí que os barqueiros, né, de voluntário, muitas pessoas que tinham barco ajudavam. Né? Só que a gente notou também que a nossa região não é uma região de muito voluntário. Né? A gente notou que em outras cidades os barqueiros, né, vinham oferecer os barcos, vinham trabalhar junto, né? E aqui na nossa região a gente viu
lanchas no fundo, dentro dos pátios, e os donos das lanchas, muitas vezes, dando pressão nas equipes de resgate, e não ajudavam, não iam lá tirar a lancha para ajudar aqui na nossa região. Aqui. Aconteceu isso, aconteceu em Arambaré, isso. A falta de solidariedade. Teve muita gente que ajudou, né? Muita gente que doou hélice para os bombeiros, que a gente quebrou muita hélice, né? Devido à estrutura, muita gente ajudou de caiaque, mas muita gente tinha condições de ajudar. As lanchas no fundo, dentro do pátio deles no fundo, eles queriam que os bombeiros levassem eles em casa, para eles só olhar a casa deles, e nesse contratempo eles não tinham o bom senso de tirar a lancha deles do fundo para ajudar o próximo. Né? E isso dificultou bastante também Arambaré. Né? Mas a união da cidade ali, também o pessoal de Camaquã ajudou muito Arambaré. Essa união se tornou uma força-tarefa boa lá. E aí conseguiu, né? Graças a Deus a gente não teve óbito. Eu acho que casa perdida totalmente em Arambaré, não sei se a gente, não estou lembrado de a gente ter alguma. Né? O interior foi muito grande, né? A Flor da Praia mesmo ali ficou totalmente interditada, não tinha como ter acesso. A gente teve o apoio da aeronave do Estado, né? Aeronave do Policiamento, Defesa Civil, que pousou aqui em Camaquã e foi levar mantimento lá. Né? Na ilha do Camaquã ali também, bastante dificuldade para chegar. Né? Eu falo o modo geral da região. Né? Vila dos Pescadores de Tapes sofreu muito também. Né? Bom, eu lembro que naquela ocasião a gente falava muito sobre o estado do Rio Grande do Sul, sobre o Vale do Taquari, falava muito sobre a região metropolitana. E em meio a tudo aquilo ali surgiu uma foto que chamou muito a atenção, nós utilizamos em uma matéria no site da Rádio Acústica também, que mostrava um bombeiro da cidade de Arambaré, na cidade de Arambaré, com uma criança nos braços. Eu acho que aquela foto ali, ela marcou muito e a gente utilizou ela justamente para sensibilizar que aquelas pessoas que tinham condições de ajudar poderiam tentar ajudar a nossa região também. Não somente Eldorado do Sul, que foi uma cidade completamente devastada. Eu não estou fazendo aqui uma crítica para quem auxiliou, não é nada disso, mas muita gente não auxiliou com nada e poderia ir até Arambaré. O que eu posso fazer? Está precisando de um alimento? Está precisando de algum valor? Quem sabe a gente faz uma vaquinha, vamos comprar uma hélice, né, para uma dessas lanchas. E aquela foto que mostra um dos bombeiros de Arambaré segurando nos braços uma criança fazendo o salvamento na cidade de Arambaré foi muito emblemática naquele momento. Esse bombeiro é o Nicolas aí, tá aí com nós aí. É um baita de um profissional, né, da área do aquático, é mergulhador também. A nossa equipe, ela foi muito unida, né? A nossa equipe, eu tenho muito a agradecer a eles, todos da equipe, né? Não vou citar nome para não deixar ninguém para trás. Foram os guerreiros, né? Chegaram a ficar 17 dias quase dormindo dentro do baú de caminhão, né? E ajudando, a gente conseguiu organizar a nossa equipe, quem era da logística do caminhão, quem era da logística de material, quem era do salvamento da lancha, né? E a gente conseguiu organizar isso, e aí conseguimos desenvolver esse trabalho, mas tivemos bastante dificuldade, porque o forte do nosso material ele veio da Receita Federal, doação da Receita Federal, a gente ganhou caminhões da Receita Federal, viaturas leves, lancha, né? Coisas que já estão há 4, 5 anos trabalhando, né? Tanto que hoje a gente se encontra, os bombeiros de Arambaré hoje se encontram com bastante dificuldade, né? Bastante dificuldade da própria sede, né? Próprio alojamento nosso lá, que ainda tem vestígio da enchente, né? Estamos com um prédio danificado. Nossa lancha, ela gastou, né? Incrível que pareça dizer que uma lancha de alumínio gastou. Tu vai lá e olha, ela está com o convés dela gastinho, com as bordas gastas. Né? Os dois motor nosso, que é um de 25 e um de 15, os dois estão com avaria, estão para conserto. Né? Igual eu volto a falar, foi a Polícia Ambiental que estendeu a mão para nós, emprestando o motor para nós não parar. Né? Mas isso é tudo coisa normal de um quartel, né? De uma base de bombeiro. Só que é aquilo que eu volto a falar, os prefeitos, eles têm que ter um bom senso, né? As autoridades, os governantes têm um bom senso, porque o bombeiro ele vai atender de acordo com como ele está. Se o bombeiro está sucateado, ele vai atender sucateado. Né? Se o bombeiro está bem equipado, a resposta de atendimento é mais rápida. E todos nós, qualquer um de nós está sujeito a qualquer momento ligar para o bombeiro. Pode ser um prefeito, um secretário, pode ser qualquer um que sofra ali uma calamidade ou um sinistro, vai ter que ligar para o bombeiro. E aí o bombeiro vai atender ele na situação que se encontra. Então,
né? Um empresário que faz um loteamento, que faz um prédio aí de 2 milhões, será que ele sabe como é que está o bombeiro para dar segurança para o prédio dele? Daqui a pouco ele faz um investimento numa cidade aí de 2, 3 milhões e ele nunca se preocupou no sistema de combate. Né? Muitas vezes ele nem tem um sistema de combate na edificação dele. Né? Tem um mínimo, né, para passar no PPCI, mas às vezes aquele mínimo não é o suficiente para segurar a estrutura dele. Ele vai precisar do bombeiro. E aí como é que o bombeiro vai atuar? Como é que o bombeiro vai chegar a tempo? Né? Vai depender de voluntário? Daqui a pouco o voluntário, o nome já diz, né? Ele vai ser voluntário, mas daqui a pouco ele precisa trabalhar no outro setor para poder se manter, para poder ser o bombeiro voluntário. E aí uma população vai ficar muitas vezes 24 horas, dependendo se o bombeiro vai estar disponível ou não. Bom, é interessante essas informações que você traz, até para que a gente comece a pensar e refletir mais sobre isso para tentar buscar esses investimentos. E eu lembro que o seguinte, passado todo aquele período, né, das enchentes que vocês estiveram atuando bastante, já na época do verão, nós tivemos aquela dificuldade de translado de um lado ao outro no Arroio Velhaco, e aí nós, mais uma vez, até a reportagem da Rádio Acústica esteve lá, e viu a lancha dos bombeiros auxiliando na travessia em um momento em que nós não tínhamos passarela, momento que nós não tínhamos ali nenhuma forma de atravessar. Hoje tem uma balsa, né, que funciona, de vez em quando ela não funciona, mas, enfim, ela está ali para prestar esse serviço, e os bombeiros estavam ali fazendo o translado de pessoas também. A gente ajudou direto ali, né? Ajudamos na balsa, ajudamos na travessia do pessoal. A gente também, né, ajudou ali de bom coração, né? Teve vez que estragou o motor dos bombeiros, eu botei um motor particular meu ali para não parar, né? Mas também a gente, nesse contratempo, a gente foi prejudicado, a gente foi denunciado, né? E não foi uma vez nem duas, a gente foi denunciado várias vezes para a Marinha por estar fazendo aquele trabalho ali, por pessoas que, eu digo assim, tem maldade no coração, né? De olhar toda uma situação que está acontecendo e por algum motivo faz uma denúncia, né? A denúncia foi apurada, né? Não foi visto nada irregular, os bombeiros são habilitados, todos os nossos bombeiros que pilotam lanchas têm o curso da Marinha, o TSP, que é um curso especial para embarcações oficiais. Eu sou um cara que eu cuido muito isso, né? Parte de documento, parte de curso, de formação dos bombeiros, né? E a gente ficou ali, teve uma época que a gente ficou 32 dias, com a balsa parada, interditada a balsa, os bombeiros ficaram 32 dias levando gente, dia e noite, tinha vezes de noite que nós tínhamos que correr lá para passar alguém da saúde, passar alguém que estava passando do trabalho, coisa assim, né? Mas tudo se resolveu, né? Hoje tem a balsa, né? Tem uma passarela boa lá, uma passarela que os bombeiros ajudaram a colocar também, né? Isso faz parte de um processo da construção da ponte, né? Uma construção muito importante para a cidade, né? Muito importante para aquele bairro, Caramuru, que aquilo ali eu acho que quando essa ponte estiver pronta, né, vai ser um divisor de água de antes da ponte e depois da ponte. Né? Bom, antes da gente iniciar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre a empresa de mergulho, a qual você também atua, e também teve um trabalho que você me mandou umas imagens que chamou muito a atenção quando você encontrou na Lagoa dos Patos pregos na água. E aí os bombeiros, depois de toda aquela avalanche que nós tivemos ali na verdade não é avalanche o nome correto, né? Mas de forma popular falando sobre isso, quando nós tivemos ali uma grande quantidade de entulhos que ficaram no fundo da água. A gente está vendo agora algumas das imagens de mergulho que vocês realizam na Lagoa dos Patos. E teve uma imagem que a gente recebeu há um tempo atrás, que ela mostra pregos na Lagoa dos Patos, e vocês retiraram boa parte dos entulhos que tinha aquilo ali, e depois, fazendo um mergulho de reconhecimento, vocês encontraram mais pregos ali na água. Isso. Eu sou dono da Extremo Sul, né? Mergulho, cursos e serviços, né? A gente atua hoje, o nosso forte é o mergulho profissional. Através dessa empresa a gente consegue ajudar também os bombeiros de Arambaré, né? De alguma forma trazer um recurso, né, melhor para conseguir manter os guris na atividade também de bombeiro, né, como bombeiro civil. Hoje a nossa empresa ela atua em todo o Rio Grande do Sul, né, temos parceria também no Rio de Janeiro, em Macaé, com o Anderson, temos uma parceria muito boa ali na Ilha da Pintada com a Marina do Estaleiro, né, do Alemão, é um cara muito amigo nosso, e no decorrer dessas enchentes a gente trabalhou muito ajudando a população, né,
foi feito um trabalho voluntário da empresa, em retirando o naufrágio, como vocês veem aí na imagem, aí, naufrágio sendo resgatado, veículo sendo resgatado do fundo d'água, né? Limpezas de galeria, limpeza de duto de captação de água potável. E também Arambaré, a gente dá uma atenção muito grande a Arambaré, a Extremosul hoje é atuante na cidade de Arambaré, na limpeza da orla da lagoa, né? A gente mergulhou ali antes do veraneio para fazer essa limpeza, tirar os que sobrou da plataforma, da antiga plataforma que a enchente desmanchou, né? Que foi onde a gente se deparou com aquele monte de prancha, com prego, parafuso, né? E a gente fez essa retirada aí de mais de 30 pranchão com pregos, né? Antes do veraneio, para poder dar uma segurança melhor para a população. Passando agora, né, o veraneio, agora para a semana passada a água deu condições de mergulho, a gente voltou a mergulhar lá para ver como que estava o ambiente, e se deparamos também de novo com pranchões, com pregos, né, com locais assim de risco, que já está sendo feito já um planejamento de uma nova operação para ser limpo de novo a orla de Arambaré, né? Esse trabalho é um trabalho voluntário, a nossa empresa não cobra essa parceria que tem com o município na área do mergulho, né? Como a gente trabalhou também na enchente, fechando comporta lá em Arambaré, abrindo comporta, né? E muito material da nossa empresa, como caminhonete 4x4 da nossa empresa, veio ajudar Arambaré, como outros municípios. Então foi a maneira que a gente teve de também dar a nossa participação, né? Bom, nesse trabalho de mergulho a gente está vendo, a gente viu agora há pouco algumas imagens, agora a gente está vendo ali naufrágio, né, de algumas embarcações. Isso vocês já estão atuando há bastante tempo nisso, e não é só em Arambaré, é no estado inteiro. O estado todo. A gente trabalha com resgate e naufrágio, foi o nosso carro forte da nossa empresa, começou com o resgate e naufrágio. Hoje a gente conta com o sistema CyberCam, que é um sonar de varredura para localizar. Essa imagem que aparece aí é do naufrágio na Lagoa dos Patos, em Palmares do Sul, uma embarcação de pescador que estava desaparecida. A gente conseguiu localizar ela e salvar ela, né? Depois da enchente, a gente já conseguiu resgatar mais de 5 barcos sumidos na enchente. Para quem é leigo no assunto, como é o meu caso, o que causa esses naufrágios, por exemplo, dessa embarcação aí de pescadores? Essa embarcação de pescador aí, o que aconteceu? Ele pegou um temporal e ele estava com uma lancha no reboque, e a lancha foi o fundo com a onda e ele não viu, e aí o peso da lancha puxou a popa da embarcação dele e acabou uma vaga de mar embarcando, né? E aí foi o fundo, né? A gente tem eu digo assim que a gente tem duas categorias de pescador, né? O pescador profissional e os pescadores de final de semana. A gente tem uma parceria muito grande também com os pescadores da Lagoa, os pescadores profissionais ajudam muito nós, como a gente ajuda eles, né? Quando dá assim que a gente fala pelo nome popular, quando eles dão uma embuchada, né? Pega o rede na hélice, eles falam com nós, da nossa empresa, a gente vai até o local, mergulha, muitas vezes a gente não cobra nada, quando é pertinho de nós, porque eu venho de família de pescador, né? Também, a gente tem um carinho muito grande para os pescadores de Tapes, de Arambaré, São Lourenço, né? Então a gente tem essa parceria. E tem aquele pescador de final de semana, que é o que geralmente é com ele que acontecem essas zebras aí, né? Então a gente tem esse trabalho de resgatar naufrágio, né? A gente já resgatou, olha, eu acredito aí, dentro de 5, 6 anos, aí, muito mais de 20 naufrágios. A gente tirou do fundo, devolvemos aos donos. Agora, com a enchente, barco sumido, barco que estava desaparecido da enchente. A gente conseguiu localizar 4 barcos dentro do Rio Guaíba. Inclusive, agora até me esqueci, era para ter te mandado a imagem. A gente localizou um veleiro encostado na ponte de Porto Alegre. Um veleiro oceânico ali, deve ter uns 10 metros. Ele está encostado no pilar da Ponte Nova, naquela parte mais baixa. Era para ter te mandado a imagem. Ele não foi retirado ainda? Não, tá no fundo lá. Tem imagem. Mas aí vai ser uma operação mais complexa. Isso, né? vai ser uma operação bem complexa, a gente tem que avisar a Marinha, né? Tem que ser feita uma documentação de toda a operação de mergulho, avisar a Marinha que vai ter uma equipe ali mergulhando, a gente vai mergulhar, vamos identificar o nome da embarcação, que é como a gente faz, identifica o nome da embarcação, vimos com a Marinha quem é o proprietário e entramos em contato com o proprietário, avisando que a embarcação dele foi localizada, né, pela nossa empresa, assim, se ele tem interesse ou não do resgate da embarcação, né? Então a gente tem hoje o equipamento, a gente tem bolsa que a gente infla, é feito todo um mergulho de vistoria primeiro, né, filmagem, todo filmado, né, depois, se é autorizado a operação,
a gente mergulha, os mergulhadores mergulham, coloca as bolsas, traz para cima a embarcação. Esse nosso amigo da Ilha da Pintada, ali, o alemão, o Valmir, junto com o Alessandro, eles têm balsa para isso, tem embarcação grande, já estruturada para resgate de naufrágio. Né? Bom, e quem está nos assistindo neste momento e quer experimentar algo novo, né? Quer praticar o mergulho, quer aprender a mergulhar, ou simplesmente por lazer, quer um dia conversar com a tua equipe de profissionais, que aí, como eu disse anteriormente, aí não são os bombeiros de Arambaré, aí é a empresa, né, do Marcos que oferece esse tipo de trabalho. Como é que funciona? Hoje a nossa empresa, em 2024, ela se transformou em escola de mergulho, né, escola de mergulho turismo. A gente dá o curso, né, a gente forma mergulhador turismo, como a gente dá o batismo. Né? Até eu deixo o convite para vocês aí da equipe, quando vocês quiserem conhecer o mergulho. A gente tem locais em Arambaré, pouca gente conhece, nós temos um lago ali, que tem 12 metros de profundidade, que a água é cristalina, dá para fazer um mergulho bacana ali, para ter... Que região de Arambaré? Bem na entrada ali, onde era a antiga Marco, ali, onde teve aquela escavação, sabe? Uhum. Ficou ali um espaço, a gente conseguiu autorização para usar aquele espaço ali. Depois nós temos algumas gigas de areia, que a gente conseguiu autorização para usar também como para treinamento locais, né? E quase todo mês de maio, né? Claro, contando o ano passado que foi enchente, que não deu, mas anos normais a gente tem uma água bonita em Arambaré, né? Nós temos no Rio Grande do Sul vários pontos de mergulho turismo também, como Bacupari, né? Temos ali Lagoa Caute Clube também, que é perto de Cidreira, vários locais bonitos que dá água bonita para o mergulho turismo, né? E a nossa empresa hoje ela oferta isso, né? Pessoa que quer conhecer o mergulho, entra em contato com nós que a gente prepara, a gente dá o curso, né? Preparamos direitinho e levamos a pessoa para essa experiência. Bom, Marcos, deixa eu te agradecer a tua presença hoje aqui no nosso programa, né, que você venha mais vezes para a gente contar um pouco mais sobre a história dos bombeiros aqui na nossa região, falar sobre a importância, falar sobre as necessidades dos bombeiros aqui da nossa região, te parabenizar por esse trabalho, muitas vezes voluntário, muitas vezes sem receber nada em troca, para conseguir atender quem realmente está precisando. Mas, é claro, eu achei interessante a tua fala quando destacou que as autoridades precisam ter um olhar. Não adianta a gente pensar nos bombeiros somente naquele momento de necessidade. Né? A gente precisa pensar com antecedência, prevendo essas necessidades, para que a gente consiga dar uma estrutura adequada para esses profissionais. Não somente, agora a gente está falando com um profissional que atua em Arambaré, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. É muito importante, né, a gente frisar que as autoridades têm que ter tem que ter esse compromisso, né, com a prevenção. Né? Defesa civil é uma coisa importante também, né? Muito importante estar equipada, estar preparada, né? Ter pessoas qualificadas, né? Para a defesa civil, bombeiros, né? Igual eu volto a falar, os prefeitos da região, eles têm que ter esse entendimento, né? Que a responsabilidade da atuação dos bombeiros é deles. Eles precisam trazer o investimento para o bombeiro poder trabalhar, porque o bombeiro ele é um profissional. Mas o que adianta um profissional sem equipamento, né? Igual vocês são os profissionais da comunicação. Sem um equipamento de vocês, você não consegue levar até nós a mensagem. E assim é os bombeiros. Nós sem equipamento, nós sucateado, a gente não consegue chegar a tempo onde a gente quer.